Povo meu, olha só. Eu sei que eu tenho que falar de alguns outros clubes. Semana passada eu falei de Galo, Flamengo, São Paulo, Vasco e Cruzeiro. Tem que falar de outros sete grandes. Tem que falar, por exemplo, do Fluminense, do Botafogo. Parece que está pintando polêmica no Botafogo. Santos, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro não, Grêmio, Internacional, né? Cruzeiro eu já falei na semana passada e vou falar muito ainda essa semana por causa da, da, da FC Series lá na Flórida. Flamengo, Vasco, Flamengo, Cruzeiro, Atlético e São Paulo estão por lá. Mas vamos continuar naqueles clubes de semana passada ainda, porque os clubes que têm mais se movimentado no mercado. E agora eu vou falar do Vasco, né? Boa terça-feira para vocês. Esse vídeo, se Deus quiser, vai ser postado na terça-feira de manhã. Vamos começar aqui a falar de Vasco, porque o Vasco, querendo ou não, junto com o Cruzeiro, é o que mais se movimentou. Não estou se dizendo que até agora se movimentou melhor, não chega nem perto do que o Cruzeiro está fazendo. Por exemplo, o Cruzeiro anunciou Fabrício Bruno, então não chega nem perto do que o Cruzeiro está fazendo, mas o Vasco está trazendo jogadores, trazendo um bom treinador que eu gosto muito do Carille. E enquanto o Vasco vai jogar com os times reservas, né? O Vasco empatou por 1-1 com o Nova Iguaçu, teve o seu gol marcado pelo Paulinho, lateral direito. Muito bom jogador, foi um dos destaques da partida. Enquanto o Vasco joga com a turma do Paulinho, da base, a turma do Paulinho, que é profissional, né? O Paulinho que se lesionou junto com o Jair, tá recebendo alguns reforços e está conhecendo o seu novo treinador, que é o Fábio Carille. Que além do Fábio Carille, também há um conhecimento de outros atletas, né? E vai ter outros conhecimentos também de outros atletas também, porque há jogadores chegando, né? Eu ia falar de um especificamente, mas eu vou abrir aqui o leque de contratações do Vasco. O Vasco contratou o Tietê do Botafogo, o Daniel Fusato do Eibar e o Lucas Oliveira do Cruzeiro. Está trazendo também o Lucas Freitas do Juventude, está quase certo, e o Maurício Lemos do Atlético Mineiro, ídolo do Atlético, muito bom jogador. Bom, falo ídolo porque teve uma passagem recente muito importante por lá, e um uruguaio, acho que disputa ali com o Tietê o cargo de melhor contratação do Vasco e vem muito provavelmente para ser o quarto zagueiro na vaga do Léo, que foi para o Atlético Paranaense. Que esses jogadores não venham ter suas mentes perturbadas, tentando desempenhar o melhor futebol possível no Vasco por torcedores ou por influenciadores. A mesma coisa é a questão do Carille. O Carille ele não pode nunca ser influenciado com esse elenco de Lucas Freitas, Oliveira, Tietê, Daniel Fusato, Maurício Lemos, Pablo Verrete, Dimitri Payet, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Paulinho Paula, Jair, né? Léo Jardim, Lucas Pitão. Bom, ele não pode vir querer se sentir ofendido sempre, né? Ele vai ser ofendido, mas ele tem que levar a ofensa como motivação. Eu venho falando muito do Carille, não chame o Carille de quarta força, não chame, porque ele leva isso como uma motivação e ganha um título muito importante, expressivo, como foi histórico para ele, para o Corinthians naquela ocasião, o título brasileiro de 2017. Acompanhado do título do Paulistão. Então a quarta força naquela época fez muito sucesso, fez uma boa história.
Se chamar o Vasco de quarta força, por causa da questão dos 3 adversários regionais no Mundial, por qualquer coisa, talvez ele faça um bom trabalho. Talvez o Felipe e Marcelo Santana ajudem ele a construir um Vasco forte e muito vencedor. E lá no final do ano, quem sabe com uma Sul-Americana, com uma Copa do Brasil, ou surpreendentemente com um brasileiro, o Vasco não traga um título, né? A gente sabe que o Vasco está muito nessa reformulação dentro de campo, mas fora de campo também tem a questão da venda da SAF, tem o Marinax, que é o grego, tem o italiano, tem o fundo chinês, tem o fundo árabe, para comprar as ações da 777, que está cheia de problemas com os seus clubes lá fora. Mas, porém, todavia, entretanto, enquanto isso não acontece, quem toca o barco é o Felipe. É o Pedrinho como presidente, é o Felipe como diretor técnico, é o Marcelo Santana como diretor executivo e é o Carille como um treinador com esses 5 reforços, um volante, um goleiro, 3 zagueiros, né? Um volante, Tietê, um goleiro, Daniel Fusato, e 3 zagueiros, o Lucas Oliveira do Cruzeiro, o Lucas Freitas do Juventude e o Maurício Lemos do Atlético Mineiro. Então, com isso, o Vasco vai se moldando de nomes para o seu plantel. Quem vai ser titular? Quem vai ser reserva? Eu não sei. É a pré-temporada que vai dizer o início e o estadual, muito provavelmente, a sequência até o fim da temporada. O cara ele não é muito de mudar as escalações, mudar esquemas. Gosto muito disso e ele não muda muito os 11 da equipe dele. Quando ele acha o time ideal, ele traz a constância de jogadas, de intensidade, de repetições de jogadas. Isso é muito importante. Pode surgir uma surpresa da base? Sim, deu alegria lá no time que jogou contra o Nova Iguaçu a estreia, né? Time sub-20, time B, mas é sempre didático quando tem um técnico muito conservador e não de ser retranqueiro, mas de achar o esquema tático positivo. Está trazendo muito zagueiro, mas não quer se dizer que vai jogar com 3, porque o Vasco carecia muito de zagueiro, apesar do Léo, do João Vitor, do Maicon, o Rojas naquela época do ano passado não deu muito certo, teve outros nomes, mas o Rojas tanto de lateral quanto de zagueiro não dá muito certo, não deu muito certo, né? Mas agora está trazendo zagueiros e o Vasco vai se reforçando de trás para frente, com volante, com goleiro. Já já vai vir um meia, já já vai vir um atacante e o Carille vai ter um leque de opções para montar sua equipe. Boa sorte, Carille, boa sorte ao Vasco da Gama e que vocês iniciem bem a pré-temporada com seus jogos inicie bem a temporada depois de fazer uma boa pré-temporada nos seus jogos aí de início de ano de Carioca, Copa do Brasil que está quase batendo as portas já e Copa Sul-Americana. Valeu? Notícias do Vasco, os 5 reforços até agora. Fui!